A repórter Natália Paz é ao vivo conosco para contar mais uma página desse imbróglio, né, Natália? Bom dia. Oi, Thaís. Muito bom dia para você, um ótimo dia para quem nos acompanha. Que os impostos vão de fato voltar, isso a gente já sabe, essa desoneração vai acontecer, não vai mais acontecer, né? Teremos a reoneração já a partir de março, impactando aí no bolso da população brasileira na hora de abastecer o carro, mas a gente não sabe ainda como que isso vai acontecer. Por isso, mais uma reunião importante na manhã de hoje, a partir das 9h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. O presidente Lula se reúne mais uma vez com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. E diante dessa reunião, o governo deve detalhar ainda hoje essa retomada gradual da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis, focando gasolina e etanol. O martelo, ele já foi batido ontem, a gasolina, por ser um combustível fóssil, será mais onerada que o etanol, e essas novas alíquotas ainda não foram divulgadas. A previsão é de que isso aconteça hoje, ou seja, com isso, com essa reoneração já a partir de março, a previsão anual de arrecadação com o PIS e a COFINS de 28 bilhões de reais vai ser preservada, mas acaba contrariando a ala política do governo, que alega risco de perda de popularidade de Lula logo no início da gestão. Ontem à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a atual política de preços da Petrobras tem um colchão que permite aumentar ou diminuir o preço dos combustíveis, e esse colchão pode ser utilizado. Lembrando que foi editada por Lula no início do governo essa medida provisória que estendia a desoneração dos tributos. Ela vence hoje, ou seja, já a partir de amanhã as novas alíquotas vão começar a valer. E sem essa desoneração, sem essa prorrogação novamente, o setor de combustíveis está calculando que a gasolina pode ficar até 69 centavos mais cara e o álcool 24 centavos mais caro. E dentro aqui do governo federal havia ainda quem defendesse manter essa isenção pelo menos até abril, quando o Conselho de Administração da Petrobras será renovado. E até lá a companhia poderia mudar a atual política de preços, atrelando aí apenas o combustível importado às cotações internacionais e criar um fundo de estabilização. Então, só reforçando, 9h30 da manhã, mais uma reunião aqui no Planalto. Diante dela, a gente deve ter a definição de como será essa reoneração da gasolina e do etanol já a partir de março deste ano, Thaís. É isso aí, a Natália Paz, repórter da Band, direto de Brasília, com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Cláudio, Pedro, Sônia, essa decisão que vai ser anunciada daqui a pouco, alguma coisa vai ser... Porque se não houver decisão, o governo federal está protelando. Se não houver, a decisão está automaticamente tomada, porque a medida provisória deixa de valer a partir de amanhã. Então, volta à situação que a gente tinha anteriormente. Essa decisão que vai ser tomada daqui a pouco vai dizer muito sobre o governo Lula, sobre a visão do governo a respeito de economia, do papel da empresa de economia mista Petrobras nas políticas sociais do governo, equilíbrio fiscal e na força, ali na disputa de poder que existe, como em todo governo, entre alguns integrantes e pessoas próximas ao presidente Lula. O que se aponta nesse caso é que há uma divergência que é clara, é explícita, porque já foi colocada em público, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que na semana passada escreveu com todas as letras nas redes sociais que o imposto não deveria voltar agora, porque vai penalizar o consumidor. Me parece que o governo está tentando achar uma solução que seja um meio termo, e o meio termo não é necessariamente metade do aumento. Fernando Haddad, como contou a repórter Natália Paz, ontem à noite já passou a letra, falando do tal do colchão da Petrobras. O que é isso? Empresas que trabalham com petróleo, com combustível, calculam que hoje o preço dos combustíveis no Brasil, especialmente da gasolina, está 7% mais alto do que a média do mercado internacional. Esse cálculo é difícil de ser feito, porque a commodity petróleo tem variação diária e depende muito do parâmetro que você pega. É o do dia, da semana, do mês, do trimestre, mas existe esse cálculo, 7%. O que indica o seguinte: se a Petrobras reduzir o preço do combustível nas refinarias, a volta do imposto gradual teria menos reflexo ali na bomba, na ponta final. É uma possibilidade. Me parece interessante essa sinalização que foi feita, especialmente em relação à gasolina versus etanol. No momento em que o Brasil tenta se posicionar no mundo
como o grande país da energia limpa, e os números estão absolutamente a nosso favor, de fato, falta hoje aqui uma política que incentive o uso do etanol na disputa com a gasolina pelo mercado do posto, pelo mercado do abastecimento dos tanques dos veículos de passeio, porque caminhão usa diesel e em relação a diesel a tributação não será mexida, será mantida lá embaixo pelo menos até o final do ano. Me parece interessante. A Sônia Blota se lembra, né, Sônia, de uma entrevista muito interessante que a gente fez aqui durante o Carnaval, indicando que o carro movido a álcool no Brasil, que é o Flex, mas se for abastecido a álcool, tem menos impacto ambiental, considerando também a bateria do carro elétrico, do que o carro elétrico, que hoje é um must na Europa em relação à tentativa de mudança de matriz energética. Então isso pode ser uma solução interessante, mas o que vai sair, a gente vai saber ao longo do dia, né? Saberemos muito em breve, Thaís. Aliás, foi uma aula que o professor Plínio Nastari nos deu a esse respeito. Então é bom que as pessoas tenham todas as informações sobre tudo, porque às vezes aquela coisa que dá certo no país X não dá certo no país Y e assim por diante. É preciso estudar, ver os gastos e assim, e aquilo que a gente tem de bom também. Por que não o Brasil não pode exportar boas ideias como essas? Enfim. Então, é verdade. Fala, Cláudio. Eu queria trazer aqui uma informação que foi enviada pelo professor José Pastore, que nos honra com a sua audiência sempre. Ele falando sobre o tema que o Pedro nos trouxe aqui hoje, da invasão do MST, a retomada de invasões do MST. E a gente observou agora há pouco que, afinal de contas, essa é a prática do PT. PT e MST são unha em carne. Ninguém imagine que agem de maneira independente, autônoma, não é coisa nenhuma. Um obedece o outro, é assim que funciona. Tem aí uma lógica da esquerda com a qual a gente precisa se habituar. E nessa lógica, questões como ética, são todos sentimentos para eles, ou princípios burgueses, ou pequeno-burgueses. Eles não estão nem aí para as nossas alegações, para a Constituição que considera a propriedade cláusula pétrea. Nada disso interessa para esses caras, eles são amigos do alheio. Né? Os líderes são todos um bando de vagabundos que não gostam de trabalhar mesmo, a gente sabe disso. A esquerda é muito marcada por esse tipo de gente. Mas o professor José Pastore mandou aqui um levantamento mostrando ele que com aquele cuidado científico com que ele lida com os números e com as informações, ele dizendo que nos 2 mandatos do Lula, a média anual de invasões em propriedades rurais foi de 246 invasões por ano. Isso nos primeiros anos, nos primeiros 2 governos do Lula. No governo da Dilma caiu um pouco ali para 162 invasões em propriedades rurais por ano, no governo Dilma. No governo Michel Temer, isso caiu para 27 por ano. E no governo de Jair Bolsonaro, a média anual de invasões ficou apenas em 9 invasões. Então a gente percebe que aquelas invasões ocorridas nos primeiros governos do Lula e também no governo da Dilma mostra o comprometimento, o compromisso que há mesmo dessa gente com o alheio, com aquilo que pertence aos outros, né, ou propriedades que foram conquistadas, inclusive, a duras penas. Eu queria depois, quando for o caso, dar um palpite aqui, ou trazer informações sobre essa disputa que não houve a rigor, né, entre alas do governo sobre o que foi decidido sobre a questão do aumento do combustível. O que esse episódio, do ponto de vista político, deixou claro é que Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do PT, se confirma como alguém absolutamente fora do contexto. Ela não manda nada, não apita absolutamente nada. Ela tem essa vocação, né, de afastar as pessoas. Ela é uma pessoa, todo mundo diz, né, uma pessoa detestável. E isso a afasta mesmo, inclusive, dos próprios companheiros do partido. Mas haveria, segundo circula aqui em Brasília com insistência, há histórias, inúmeras histórias, do veto da proximidade de Gleisi Hoffmann, que foi feito pela primeira-dama, Janja. Janja não quer saber de Gleisi nas proximidades, em hipótese alguma, certamente por algum tipo, alguma diferença pessoal ali que há. Mas o fato é que a opinião dela manifestada nas redes sociais em relação
ao aumento ou a discussão sobre o aumento de combustíveis, etc., sequer foi levado em conta, né? Porque tanto quanto nos primeiros governos do Lula, também neste, quem manda é ele. Não tem esse negócio de vamos discutir, companheiros, vamos aqui discutir uma assembleia para ver como é que... Não, porque ele é que já chega nas reuniões cobrando dos ministros soluções para aquilo que ele quer que seja feito. Ele já diz, olha, o Haddad, vê aí uma forma de fazer isso de uma maneira, como foi esse caso, né? De uma maneira que seja uma solução intermediária, etc. E tal. E o Haddad levou, simples assim. Não tem Haddad discordando de... Imagina, teve gente que disse que o Haddad estava divergindo do Lula. E aí a dúvida era, imagine, o que é que ia prevalecer, se era a vontade do Haddad, a vontade da Gleisi ou a vontade do Lula. O que prevalece é a vontade do presidente no presidencialismo. É assim que funciona, foi assim com Bolsonaro, foi assim com a Dilma, foi assim com o Lula nos primeiros governos e está sendo de novo com ele. Quem manda é ele. É ele que toma as decisões. É isso aí. Olha, essa questão dos combustíveis, né? Falta a gente colocar para o nosso ouvinte aqui uma questão que é central e envolve toda essa polêmica. Que vai aumentar o imposto porque o governo está precisando de dinheiro, isso é óbvio, senão o governo não aumentaria o imposto. Mas essa é a saída mais fácil sempre, que é jogar para o lombo do trabalhador, jogar para a população pagar essa conta. E afinal de contas, nós já estamos pagando essa conta e muitas outras contas. O que o governo deveria fazer no momento como esse era cortar gasto. A gente não houve nenhum tipo de declaração nesse sentido, para buscar o dinheiro de outra forma que não seja aumentando o imposto sobre algo que é absolutamente necessário para a vida da maioria dos brasileiros, que é a gasolina, o etanol. Claro que aumentar o diesel seria uma tragédia, porque daí você joga a inflação lá para as alturas, aquilo que está se tentando controlar nesse momento. Então essa história também aí de combustível fóssil e tal é mais ou menos, né? Porque se fosse mesmo para levar isso ao pé da letra, o diesel é o mais poluente de todos. Então não tem muito essa questão, essa desculpa que está sendo dada. Isso aqui tudo parece aquela história do filho que gasta mais e vai pedir socorro para o pai sempre, né? O filho é o governo, os pais somos nós, a população. Então, em vez da gente dar pro governo de novo, né, essa chance, devia cobrar do governo, como a gente tá fazendo aqui. Ó, você precisa cortar gasto. Você não pode gastar tanto assim, porque você não tem para gastar tanto assim. E não é aumentando o nosso imposto que você vai resolver o problema, só vai ficar empurrando esse problema com a barriga, porque essa dívida vai sempre crescendo e sempre vem no lombo o aumento do imposto. É a solução mais fácil. Não tô falando de solução populista aqui, né, de falar, não, também não vamos aumentar e a conta estoura lá na frente. Não é isso. É agir com responsabilidade. Vamos olhar aí a folha de pagamentos, tem funcionário demais no governo, tem estrutura demais no governo, a chamada reforma administrativa que o Schiller disse já para nós aqui que não tem a menor chance de sair do papel.